Olá, sejam bem-vindos ao FAPcast. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e hoje eu recebo aqui o ex-aluno de cinema, criador de um projeto incrível chamado SP Invisível, André Soler. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer voltar aqui à casa, né, onde eu aprendi muito sobre cinema, onde eu fiz minha formação. Então, estou muito contente de estar aqui com você e todo mundo que está assistindo a gente. André, nós estamos muito felizes de te receber e eu gostaria que você contasse um pouquinho por que você escolheu fazer cinema na FAP e depois eu quero conhecer mais sobre essa história de 10 anos de SP Invisível. Legal. Bom, eu decidi fazer cinema na FAP porque eu sempre fui um apaixonado por imagens, assim. Eu no meu desenvolvimento na escola, já era muito difícil para mim a leitura. E aí eu escolhi fazer cinema, só que eu não sabia que eu ia ter que ler tanto aqui no curso de cinema, não era só assistir filme. Então... Haja roteiro, meus amigos! Então, o aprendizado continuou. Mas eu sempre gostei muito de imagem, de fotografia. Eu sempre conversei mais com imagens do que com o textual, né? Então, isso foi o que me motivou a vir aqui para a FAP fazer o curso de cinema. E em 2014, você criou a SP Invisível, que é uma ONG focada em atender moradores de rua, certo? Certo. Como é que surgiu essa sua iniciativa? A partir de que ideia, de qual propósito? E quando foi o seu despertar, assim, para o trabalho voluntário? Essa iniciativa surgiu, eu ainda era aluno da FAP. Então, eu saía aqui do campo da FAP e ia conversar com a população em situação de rua. Tudo isso surgiu porque meu primeiro local de trabalho foi a minha igreja. E lá eu trabalhava na área de comunicação. E na comunicação a gente sempre estava fazendo vídeos, fazendo algumas iniciativas e surgiu uma ideia lá dentro chamada SP Invisível. A proposta era que todos os adolescentes da igreja saíssem pela cidade de São Paulo e fotografassem aquilo que eles achassem invisível. Só que ninguém tinha colocado um limite de tem que fotografar a população de rua ou alguma coisa assim. A gente ia descobrir. Era uma experiência. E nessa experiência, todos tiraram fotos de pessoas em situação de rua. A gente tinha fotos de uma senhora caminhando na rua, a gente tinha foto de um prédio icônico, de lixo no chão, mas todos tiraram fotos de pessoas em situação de rua. E isso chamou muito a minha atenção, olhando para aquelas imagens. E aí eu não conseguia ver o olhar das pessoas em situação de rua, porque eram corpos deitados no chão e não se podia ver os olhos e nem saber as histórias. E daí surge a ideia minha com o Vinícius, que é formado em jornalismo, para contar essas histórias da população, escutar as histórias da população em situação de rua. Então a gente começa a sair no nosso dia a dia ali. Eu conversei muito com as pessoas em situação de rua aqui do lado do estádio do Pacaembu. Eu conversei com todos ali, eu deixava meu carro ali, já aproveitava, conversava com eles, escutava uma história. E a ideia foi começar a colocar isso no Facebook, quando o Facebook não era a potência que é hoje, né? E essa curiosidade que era minha, também eu acabei descobrindo que era de muita gente. Muitas pessoas queriam saber quem eram essas pessoas. Então a SP Invisível nasce num contexto de comunicar, né, de contar a história dessas pessoas, o que acaba virando um trabalho de conscientização social. E de humanização, né? E de humanização daquelas pessoas. Porque quando cada um lê uma história que está ali no Facebook ou no Instagram, as pessoas olham e falam assim, caramba, podia ser eu, agora eu entendi quem é essa pessoa em situação de rua. Sai daquele lugar de objeto que estava ali e vira realmente um ser humano quando a gente começa a compreender a história de cada um. E é impressionante que você já estava matriculado na faculdade de cinema. Aqui a gente tem disciplinas como, por exemplo, o documentário e muito forte, né, no argumento, no cinema documental, em roteiros, em pesquisa de roteiro. E através de tudo isso, que eram habilidades que já estavam sendo desenvolvidas na sua graduação, em paralelo a um trabalho de comunicação da religião. Sim. Então, é muito interessante como, às vezes, o acaso coloca tudo aquilo que são habilidades do próprio indivíduo em sequência para que ele realmente possa contribuir mais. A gente pode chamar isso na espiritualidade de missão de alma. Você acredita nisso? Eu acredito, não sei se com essas palavras, mas eu acredito que a gente veio aqui para contribuir de alguma forma com as pessoas, né? E dessas histórias que você começou a escutar em 2014,
Quais foram, assim, as histórias que te fizeram, por exemplo, a ir parar na tragédia de Brumadinho e fazer a cobertura dessa tragédia? Brumadinho foi uma coisa que aconteceu, assim, eu tava numa exposição, sem o meu celular, quando eu cheguei em casa eu vi aquela notícia, fiquei muito impactado e falei, eu posso ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí eu comprei uma passagem e fui pra lá. E quando eu cheguei lá, eu imaginei que meu trabalho seria muito mais de um voluntário, de levar as refeições, de ajudar a população que estava ali. Mas eu fiquei mais ou menos lá 5 dias, assim. Depois de 2 dias eu falei assim, eu acho que o melhor que eu posso fazer é o que eu sei fazer, que é escutar as pessoas. Então eu comecei a entrar na casa das pessoas, conversar com elas, perguntar o que aconteceu, porque não se dava mais para contar a história das pessoas que tinham falecido, mas dava para se contar a história das pessoas que estavam vivas ali. E qual era a real necessidade delas naquele momento, né? Exatamente. Então, muitas delas, eu fui o primeiro a conversar com elas. Eu fui a primeira pessoa a elas falarem para alguém, conversarem com alguém sobre o que tinha acontecido. Então, desde uma mulher que deixou as 2 filhas gêmeas e quem estava cuidando agora era a tia. E ela não tinha ninguém para conversar sobre isso. E quais foram os principais desafios que você encontrou durante esse processo de escuta? Porque eu acredito que você já deve ter ouvido histórias das mais diversas e catastróficas possíveis. Como é que você tenta se blindar e, ao mesmo tempo, se doar para essas pessoas? Isso é desafiador. Eu acho que o que eu aprendi com esse trabalho é a ficar em silêncio e a escutar as pessoas. Agora, sobre se blindar, eu entendi que é o quanto você se envolve com essa história e o quanto aquilo você pode fazer por aquela história. Porque o simples fato de você escutar é muita coisa para quem está falando. Então, o meu envolvimento em alguns momentos foi muito grande, tanto que quando eu voltei de Brumadinho, por exemplo, a minha perna tremia, assim. Eu tinha espasmos, né? Aí eu fui até no médico, ele falou, não, calma, é que isso vai passar. Quando o ser humano vive por situações muito drásticas, a gente acaba desenvolvendo tiques. Então, eu desenvolvi um tique na época, depois de uma semana passou. Então, não tem como você se blindar. Tipo, aquilo vai passar por você. A questão é como você vai processar aquilo, o que você vai pegar e como você vai agir. Então, se blindar não dá. E como é que você avalia hoje o impacto da SP Invisível na vida das pessoas que já passaram pela escuta de vocês e de tantas outras que estão por vir? Vocês estão completando 10 anos esse ano. Sim. Então, acredito que são muitas histórias, muitos projetos. E qual seria, assim, na sua maneira de perceber esse grande projeto, o maior impacto de vocês até hoje? A SP Invisível, depois dessa jornada de comunicação, de conscientização que a gente desenvolveu, a gente continua fazendo esse trabalho, mas a gente também começou a fazer outras coisas para mudar a vida da população em situação de rua. Então, a gente desenvolveu alguns programas para ajudar essa população. A gente tem desde iniciativas que atendem pessoas que estão na situação de rua, quanto iniciativas que atendem pessoas que estão um pouco mais que estão numa condição mais organizada, que a gente consegue encaminhar para o mercado de trabalho, capacitar essas pessoas. Então, o maior impacto que a gente tem causado hoje é de selecionar pessoas que têm um potencial para se reinserirem na sociedade, capacitar elas por 2 meses, integrar elas no mercado de trabalho com os nossos parceiros, acompanhar elas por 6 meses e aí garantir que essa pessoa conseguiu gerar autonomia. Depois desses 6 meses, elas recebem uma bolsa moradia do Estado e elas conseguem, então, ser autônomas e não depender mais de outros ou do sistema público. E vocês conseguem ter um acompanhamento com relação a todas essas pessoas que já passaram por vocês, para que vocês escutem também o feedback positivo de fazer essa grande transformação e os frutos que essa transformação também causou na vida de outras pessoas, né? Porque a partir do momento que um ser humano tem a sua autonomia de volta restituída, ele também pode fazer mais por outras pessoas. Sim. A gente acompanha os nossos educandos depois que eles finalizam esse curso de 2 meses, acompanhado pelos psicólogos, pelo assistente social. Um deles foi agora para as Paralimpíadas na França. Ele conseguiu uma bolsa e foi junto com o Comitê Olímpico para ajudar nas Paralimpíadas. Então é esse tipo de coisa que a gente não consegue controlar. A gente deu para ele
tantas oportunidades, um choque de autoestima, e ele então aproveitou tudo isso, pegou oportunidades que estavam do lado dele e foi cozinhar lá na França. Então, Para as pessoas que têm essa vontade de começar um trabalho social, ou ser voluntário, ou abrir uma ONG, que dicas você pode deixar e qual seria o formato ideal para começar um movimento como a SP Invisível? olha, para você que quer se envolver com alguma causa social, na SP Invisível a gente tem o nosso grupo de voluntariados. Hoje a gente tem 1.800 voluntariados, é muita gente dentro dos grupos de WhatsApp. Todas as terças, quartas e quintas-feiras a gente tem ações na rua. Então a gente distribui refeições nas ruas, a gente distribui vários itens. No ano passado foram 52 mil refeições distribuídas na rua. E para quem pretende se envolver mais com causas sociais, eu acho que um primeiro passo é se envolver com as que já existem, contribuir com elas, aprender com o que já existe, para você poder desenvolver algo que realmente possa ajudar a população a população que você quer ajudar, né? Eu acho que eu tô em um lugar privilegiado e imagino que esse podcast também seja para pessoas que estão em um lugar privilegiado. E que podem fazer muito por outras pessoas. E que podem fazer muito. A grande questão é como fazer muito, porque a melhor forma de você ajudar quem precisa é escutando essas pessoas e entendendo uma solução a partir do ponto de vista delas. Porque a gente, como espectador ou de fora dessa realidade, às vezes a gente acha que sabe a solução do problema. Mas as pessoas que sabem a solução são as que estão sofrendo esse problema. Então, um primeiro passo é escutar essas pessoas para a gente conseguir realmente encontrar uma solução eficiente para ajudar as minorias sociais. Porque as necessidades que nós identificamos do lado de fora não são as necessidades de quem está vivenciando aquela situação, Sim, certo? sim. Então, escutar qual é a real demanda nesse sentido, certo? Perfeito. E aí você, como aluno de cinema, era um aluno super engajado, já estava trabalhando na SP Invisível, você era um bom aluno, um mau aluno. Quais são as suas memórias fapianas que você pode compartilhar com a gente? Eu não posso mentir porque os professores talvez assistam esse podcast, mas eu não era um melhor aluno, assim, eu não era o destaque da turma. Não, você tinha muito destaque durante o seu período de graduação. Todo mundo já conhecia SP Invisível pelo campus. Eu acho que assim, eu seguia um caminho que eu escutava muito as aulas, participava de todas as aulas. Você era um aluno presente. Eu era muito presente na faculdade. Eu ficava todas as tardes, a tarde inteira na faculdade. Tipo, eu vivi muito a faculdade, assim. Pra mim foi um ambiente muito poderoso. E eu, assim, tenho uma certa dificuldade de aprendizagem, assim, desde o colégio. Então eu meio que criei o meu mundo aqui dentro, assim, sabe? E isso me potencializou muito. Eu não tirava as melhores notas, mas eu era muito dedicado. Acho que é isso. E para as pessoas que acompanham a SP Invisível, como é que elas podem ter acesso às histórias dessas pessoas? Existe algum meio da gente também ouvir? Além de ser voluntário? Sim. Nas nossas redes sociais, tem todas as histórias que a gente posta. A gente já produziu 3.500 histórias até agora. Então, no Facebook ou no Instagram, se você acessar, você consegue consultar essas histórias. Até o final desse ano, a gente está lançando um projeto chamado Dados Invisíveis, que a gente compilou todos os dados da população em situação de rua, está criando uma forma visual de interagir com esses dados, e o Brasil inteiro vai poder interagir com os dados da população em situação de rua, acessar e conseguir entender dentro do seu território o que está acontecendo com essa população. A partir do ano que vem, a gente começa a produzir dados também sobre a população de rua, para que a sociedade tenha mais consciência de tudo o que está acontecendo. A gente tem, o governo do estado de São Paulo tem produzido dados de 4 em 4 anos. Desse ano não saiu ainda, talvez por uma questão de eleições que vão acontecer aí, então deram uma seguradinha. Então, essa é uma forma também de ter contato com essa realidade, acessando o nosso site. Eu acho que pelo Instagram da SP Invisível, você vai ficar atualizado de tudo que está acontecendo. E como você acha que a SP Invisível acaba ajudando também a comunidade no sentido público? Bom, por exemplo, oferecendo dados para o poder político nesse sentido. E parcerias entre a prefeitura, entre os vereadores, criações de novas medidas para amparar e proteger essas pessoas. O sistema público ele tem uma dificuldade de inovar. Porque é um transatlântico, né? Uma máquina muito grande. Que não depende de um único vetor, né? Que não depende de um único vetor e ela acaba tendo muita dificuldade de desenvolver novas iniciativas.
E a solução do problema da população em situação de rua tem sido a mesma há muito tempo. Então, a SP Invisível consegue contribuir com o poder público pensando novas iniciativas. Então, a gente tem dentro da SP um laboratório de teste de ideias, onde a gente usa metodologias ágeis para conseguir testar ideias e validar para ver quais que são as melhores. A partir daí, a gente desenvolve metodologias e essas metodologias a gente monta materiais que a gente pode disponibilizar para outras ONGs e para o poder público poder implementar essas iniciativas. Então, a gente consegue inspirar muito ações públicas que possam ajudar a população de rua. E oferecer o que a gente chama, aqui dentro da universidade, que seria um núcleo interdisciplinar estruturante, que pensa novas soluções, novas medidas que podem ser viáveis, cabíveis. Porque, na verdade, esse mapeamento estrutural, não que ele não seja feito, ele é feito, mas quando você mostra que na execução aquilo funciona, Sim. a gente tem outras grandes possibilidades para os vereadores criarem novas medidas para amparar também a população como um todo. Com certeza. O que te deixa mais realizado hoje, completando 10 anos desse trabalho e 10 anos com uma equipe de quantas pessoas hoje? 10 pessoas. 10 pessoas promovendo todo esse grande movimento. Isso. Hoje a SP Invisível tem 10 funcionários que trabalham full time para fazer todas essas iniciativas que eu falei acontecer. Hoje eu estou muito contente porque essa semana, na segunda-feira, a gente acabou de finalizar parte da obra do nosso escritório. Então, onde a gente tem um espaço só nosso, onde os colaboradores trabalham, onde a gente vai conseguir atender a população em situação de rua futuramente, onde a gente vai ter um espaço para os voluntários. Então, essa é uma grande conquista que eu tenho celebrado e que fazem parte desses 10 anos da SP Invisível. Parabéns pela conquista. Obrigado. E também pela iniciativa. Como é que você formou a sua equipe da SP Invisível? Esse time, esse Dream Team de 10 pessoas. Foram pessoas que você foi conhecendo ao longo dos anos, voluntários que foram aparecendo, ou pessoas que você já conhecia e que em algum momento você convidou com base em alguma habilidade? Eu tenho uma visão de terceiro setor muito empresarial, porque eu acredito que a forma como a gente organiza e faz a gestão do terceiro setor ela deve ser tão boa quanto no mercado corporativo. Então, mesmo tendo feito o cinema, eu me especializei e fui buscando conhecimento, me adaptando, porque esse não é o meu natural, né? Eu precisei me adaptar muito para conseguir institucionalizar a SP Invisível. Então, são pessoas que a gente trouxe do mercado, que a gente formou um time de mercado que consegue desenvolver as atividades. Então, a gente tem um gerente de captação de recursos, um gerente de operações, um gerente financeiro. Eu tenho hoje uma general manager que consegue cuidar de todo esse meu time, que consegue gerir, fazer as nossas atividades. Então, é realmente uma instituição que a gente tem um planejamento de longo prazo, a gente trabalha com planejamento estratégico. Tudo isso foi muito importante para a gente conseguir fazer a SP Invisível chegar nesses 10 anos. E esse planejamento estratégico e essa união entre o empresarial e o terceiro setor, quais as possíveis colaborações que vocês já tiveram e que vocês gostariam de ter da iniciativa privada para a SP Invisível? Hoje a gente tem algumas empresas que contribuem para a SP Invisível acontecer. Então, a gente tem desde a ADM Care, da EDP, a gente teve doações da Live Nation, a gente tem várias empresas que acreditam no nosso trabalho. O segundo setor, que é o setor empresarial, ele é muito importante para potencializar iniciativas como a SP Invisível, que consegue desenvolver e trazer resultados em pequena escala, porque quando a gente se compara com o poder público, a gente é pequena escala mesmo, para que a gente possa transformar a vida das pessoas. Então, a gente já conseguiu tirar mais de 20 pessoas em situação de rua só nesse último ano. A gente já conseguiu, contei das 52 mil refeições, 38 mil moletons doados nas ruas, 250 mil itens de higiene doados nas ruas também de São Paulo. Na nossa rede, a gente já teve 50 milhões de visualizações nos nossos conteúdos. Então, tudo isso que a gente consegue fazer com o apoio das empresas que acreditam na gente. E você acha que você tirou essa força de guerrilha para realizar esse trabalho do que a gente chama de cinema raiz? Pode ser que sim, porque realmente esse começo ele é muito de você ser tudo, né? Você é o fotógrafo, você é o cara da mídia social que posta, você é o captador de recursos, você é que faz o site.
é uma guerrilha mesmo, assim, muito de multitarefas, ser versátil para conseguir desenvolver todas as atividades. Então esse começo foi muito de baby steps, assim, pô, eu vou construir até aqui as fotografias, tá? Então isso daqui ficou bom, teve uma boa aceitação, tá? Então vamos trabalhar um pouco marketing, vamos trabalhar um pouco administração. Então é esse crescimento, esse desapego também, né, de ir colocando as pessoas certas nos lugares certos, de falar, pô, então aqui vamos trazer uma pessoa de comunicação, vamos trazer uma pessoa de operações que tenha conhecimento sobre isso. E o conselho que eu dou para todo jovem é: monte um conselho. A sabedoria que vem de um grupo especializado é muito importante para o desenvolvimento. E um dos meus grandes crescimentos veio disso. De um conselho que eu montei, que me ajudou a ter uma visão maior, que me ajudou a montar um planejamento estratégico, que me ajudou a fazer a SP Invisível chegar nos sonhos que eu tinha. Porque, como sonhador, existe uma distância bem grande de aonde eu tô e aonde eu quero chegar e como chegar até lá. Então, todas essas estruturas são necessárias para a gente alcançar esse sonho. E eu acho que isso fica muito nítido quando os alunos estão passando pelo processo de graduação. A gente tem diferentes disciplinas. Para cada disciplina, um professor. Esse professor também tem um papel de mentorar esses alunos com relação aos devidos projetos. E eu sinto que, às vezes, existe uma certa imaturidade com relação aos alunos de captarem, e aí por isso fica a dica, esse recurso do professor como um possível mentor para que você forme o seu conselho também durante o período da universidade. Sim. E que para você consulte e reconsulte esses mentores à medida em que os seus projetos vão caminhando. A gente recebe aqui inúmeros ex-alunos que têm propostas independentes e que recorrem a vários tipos de conselhos, e os nomes dos professores, dos mentores e de profissionais aqui da FAP sempre são muito mencionados com relação a certeza. isso. E eu acho que esse é o grande trunfo de se construir e de fazer parte de uma universidade como a FAAP. Sim. E o que você pensa sobre isso, assim, dessas conexões que a universidade te proporcionou? Você já teve a oportunidade de, por exemplo, levar pessoas que estavam aqui na FAAP para participar de ações da SP Invisível, transitando entre mundos muito diferentes. E como é que você se sente nesse lugar de conectar esses polos? É muito... acho que traz um pouco disso que eu comentei sobre a minha capacidade de adaptação. Porque no começo, sair da rua e ir para a FAAP era um choque muito grande de realidade, né? De entender esses dois cenários, esses dois contextos. Eu já levei vários amigos da FAAP para a rua, para ir comigo direto. Às vezes eu estou em alguma empresa, eu encontro alguém da FAAP. Então são coisas que, assim, são complementares. E todo o conhecimento que eu aprendi aqui foi muito importante para o meu desenvolvimento. E com relação aos quanto os professores são importantes para o desenvolvimento dos alunos, eu acredito que quando eu era mais jovem, né, e vejo muitos alunos nesse lugar também, esse trabalho de escutar as pessoas era um pouco mais difícil, né, de saber, de respeitar a sabedoria das pessoas mais velhas. E acho que conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vai entendendo que, tendo dando esse passo de humildade, de falar assim, calma aí, eu sei até aqui, tem pessoas que sabem mais do que eu. E que já passaram por isso algumas vezes, né? E isso vai me ajudar. Então, acho que é fundamental para um desenvolvimento. Um aluno que tiver um desafio muito, 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 muito grande, talvez ele seja mais humilde, porque aí ele vai ver que ele sem as pessoas ele não consegue. Porque a vida é step by step, né? Um degrau depois do outro. E a SP Invisível também, por isso tem tanta credibilidade. Sim. Por isso é uma empresa sólida. São 10 anos de construção cotidiana. Sim. E aí eu queria saber quais são os reais desafios que você entende para o terceiro setor hoje, que a comunidade pode auxiliar, ou que o poder público pode auxiliar, os maiores desafios que vocês enfrentam hoje. Hoje os nossos desafios passam muito sobre captação de recurso, então a gente conseguir encontrar empresas e pessoas que queiram doar para um projeto com credibilidade, com seriedade, que tem uma projeção de futuro, que sabe o que vai fazer nos próximos 5 anos. Então esse é um desafio que a gente tem. Um outro desafio que a gente tem é de realmente encontrar iniciativas sociais relevantes. Então, a minha conexão com as universidades ela ainda acontece porque é um espaço de pesquisa.
Então, desenvolver iniciativas relevantes é muito importante para a gente. Então, outro desafio que a gente carrega. O terceiro setor tem esses dois lados, assim. É um lado muito humano e um lado também muito racional. Então, você precisa ter esse equilíbrio entre o humano que está ali sofrendo e como eu vou fazer para ajudar esse humano de uma forma inteligente em que eu possa ajudar hoje, mas possa ajudar amanhã e depois e depois. Porque é muito comum quem entra no terceiro setor falar assim, essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando de ajuda. Só que você acaba destruindo o que você tem para conseguir ajudar essa pessoa naquele momento, ao invés de você construir e ir ajudando de uma forma recorrente e não pontual. E no sentido de... nós temos... A cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande. Então, a SP Invisível trabalha por todo o estado de São Paulo, por toda a cidade de São Paulo. Ou vocês dividem, por exemplo, em determinado período, vocês vão ajudar determinada região especificamente, em termos de território, assim, como é que vocês distribuem as iniciativas de vocês? Porque tem muita gente para ser ajudada também, né? Eu imagino que a demanda é infinita. É muito grande, é muito grande. A gente tem atuação além de São Paulo, que são iniciativas independentes. Então, a partir da SP Invisível surgiu Brasília Invisível, Rio de Janeiro Invisível, e assim, Floripa Invisível, e assim vai. E isso é muito legal. Eles envolvem iniciativas para a população em situação de rua nessas outras cidades. Aqui em São Paulo, o projeto que a gente mais desenvolve com a população de rua, que tem uma abrangência de territórios, é o Banco de Alimentos, em que a gente vai para vários territórios atender essa população. Outras iniciativas que a gente tem, como o Inverno Invisível, distribuição de moletons, também a gente busca alcançar várias regiões de São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo é muito grande, e principalmente porque o centro é um lugar muito assistido pelas ONGs. Então, a gente conseguir atender outras regiões faz toda a diferença. E o que você ainda não realizou na SP Invisível que você tem vontade? Olha, eu tô com um sonho agora, que é de construir a nossa própria cozinha, né, para capacitar a população de rua dentro da nossa sede. E ter esse espaço, eu acho que mais do que a cozinha, é ter um espaço para a população, mais um espaço para a população em situação de rua, com a identidade da SP Invisível, que hoje pode ser uma cozinha, amanhã pode ser alguma outra coisa, mas um lugar onde a gente possa acolher a população de rua e cuidar dessa população. E isso me lembra muito o que a gente chama, eu acho que você vai lembrar dessa disciplina também, que é uma disciplina chamada Teorias da Comunicação, que a gente tem em cinema, que existe um teórico chamado Marshall McLuhan. O McLuhan, ele é conhecido por ser um filósofo que é integrado, então ele une a tecnologia com a experiência humana. E ele acredita muito que a grande era da humanidade, que faz com que a gente desenvolva esse senso de fraternidade, de comunidade, é a era da tribalização. Que é a gente oferecer, pescar alimentos, coletar alimentos, cozinhar alimentos, distribuir os alimentos, se reunir em volta do fogo e conversar sobre isso. Eu acho que é isso que estava faltando num mundo que estava tão mediatizado. E quando você traz aqui, por exemplo, na SP Invisível, uma experiência tão real, que é sobre pessoas, para salvar pessoas, isso traz mais uma prova para nós, como humanidade, que o futuro do planeta não está na tecnologia, está no que a gente vai fazer como pessoa através dela. Sim, com certeza. Aqui defendendo totalmente, né, o pensamento do Marshall McLuhan, nesse sentido integrado da questão, porque, na verdade, não é só sobre oferecer, né? É ouvir e transcender aquilo que foi compartilhado. E eu sou muito a favor de uma tribalização não radical. E eu tomo muito esse cuidado na SP Invisível, porque mesmo a gente tendo nascido dentro de uma igreja, a gente é um movimento que não tem uma religião. A gente não tem um partido, a gente não tem uma bandeira política. A gente fala na SP que a nossa bandeira é a rua. O que eles quiserem, o que eles precisarem, vocês vão oferecer. É o que a gente vai oferecer. E isso é um lugar de muita união, assim, porque não importa se você é de tal partido ou outro, ali é um lugar onde você pode servir a causa. Então, é uma causa que já existe dentro de muitas pessoas. Não é a SP Invisível que colocou ali essa semente. Ela está lá dentro. O que acontece é que as pessoas se encontram na SP Invisível para essa semente germinar mais. Então, esse é o lugar para todo mundo que quer servir uma causa social.
E para as pessoas que querem ser voluntários, qual é o protocolo? Existe uma ficha? Existe um critério? Qualquer um pode ser um voluntário da SP Invisível? Qualquer um pode ser um voluntário da SP Invisível, é só entrar no nosso site, spinvisível.org. Lá vai ter uma aba chamada Voluntários, lá você pode se inscrever, colocar seu nome, seu e-mail, vai chegar um e-mail para você, você entra no grupo do WhatsApp e participa com a gente. Agora, uma última memória que você tem aqui da FAAP como aluno, assim. Você chegou a fazer algum filme, algum curta? A gente tem o famoso curta do 4º semestre de cinema, que ficou muito famoso. Eu não sei se na sua época de aluno já tinha, se você teve essa experiência. Sim. Se você o atrelou com a SP Invisível, os projetos. Eu tive essa experiência, eu amei esses meus momentos de produzir os curtas, de fazer as iniciativas. Em termos de cinema, você gostava mais de ficar em que função? Você lembra? Eu gosto mais do cinema documental, assim. A minha turma era muito da ficção. Mas você gostava mais de roteiro, de direção? Eu gostava mais da direção de fotografia. Aham. E eu até acabei construindo uma relação muito legal aqui com as pessoas que trabalham na FAP, com o pessoal que ficava até antes daqui nesse lugar, era a câmera, né? Pegar a câmera analógica. Era o nosso almoxerifado de alugar equipamento, sim. Então eu direto vinha aqui, pegava a câmera, acho que essa é uma memória muito boa que eu tinha de estar presente aqui. Eu ia muito na biblioteca, tem uma revista que eu amo até hoje, que chama Adbuster. Eu adoro essa revista, uma revista canadense que só tinha aqui na FAP. Eu preciso até ir lá daqui a pouco para ver como é que tá a atualização. Eu até comprei essa revista depois, assinei essa revista depois que eu saí da FAP, porque é muito legal, muito legal. Então são essas memórias que eu carrego aqui. E é muito boa essa oportunidade, né? De você estar dentro de uma universidade, pegar a câmera, realizar seu projeto, faz seu filme, ajuda as pessoas. Sim. O legado que você deixou aqui na instituição, como ex-aluno, tanto no cinema, você era um aluno muito querido por todos, inúmeros... tanto que você chegou a dar o TED Talks aqui na FAP também, se eu não me engano, né? Falando sobre a SP Invisível. Sim. Como é que foi essa experiência de fazer um TED Talks? Pô, foi muito legal, assim. Foi o TED Talks que eu tinha acabado de voltar de Brumadinho, né? Eu tava até meio tantã da cabeça. Mas foi... Não, mas é uma experiência traumática, É uma experiência né? traumática. Foi uma Que experiência vieram traumática. muitas outras depois, né? Então foi uma experiência muito legal. Acho que talvez aquele TED Talks não, é um dos que eu tava mais, uma das palestras que eu fiquei mais nervoso na minha vida, porque eu acho que eu tava muito tenso. E é muita pressão, né? Muita pressão, mas foi muito legal, assim. Eu acho que foi inclusive, depois desse TED Talks aqui compartilhando, eu fui fazer teatro. Porque eu falei assim, cara, eu mandei tão mal que eu preciso fazer teatro. Então eu fiz 6 meses de teatro por conta desse TED Talks. Olha, TED Talks inspirando novas possibilidades. Mas com certeza, eu até outras pessoas falaram assim, cara, assisti seu TED, tava incrível. Porque todo mundo amou seu TED. Eu acho que acho que é muito verdadeiro, assim, né? Acho que foi uma coisa muito muito verdadeira. Não teve nem ensaio, foi muito do que eu tava sentindo naquele momento, assim. Então eu sei que foi algo que ajudou muitas pessoas. Isso me deixa muito contente. Mas enfim, histórias mil aí desse TED Talks. E é legal também você, com tantos anos de experiência, tanto na comunicação quanto na administração, se colocar também em lugares de vulnerabilidade, no sentido de se propor a estudar algo diferente, que está relacionado ou correlacionado ao seu universo cotidiano. Sim. Como novas habilidades podem inspirar as pessoas, no sentido da capacitação, né? O tempo todo, né? Acho que eu sou uma pessoa que adora descobrir e fazer coisas novas, assim. Então, acho que esse é um dos segredos que eu carrego da vida. E quando a gente vê os alunos da Jornada da Emancipação se desenvolvendo e tendo a oportunidade de fazer o curso, a gente vê que como o ensino, a aprendizagem, ela é capaz de fazer as pessoas crescerem, né? Então, se tem uma experiência nova, se tem uma oportunidade nova, eu me jogo, assim. Sou a favor de que as pessoas se joguem, errem e depois façam bem de novo. O Edgar Morin é um filósofo francês que ainda está vivo, completando aí seus 102, 103 anos. Ele escreveu um livro durante a pandemia chamado Fraternidade, para combater as crueldades do mundo. Certo. Pensando nisso, o que você gostaria de ver na nossa sociedade do futuro? Qual seria um plano ideal para uma sociedade por pessoas mais visíveis? Olha, eu acredito muito nessa... Até voltando um pouco do que você trouxe, nessa tribalização, assim. Eu acho que a gente conseguir construir pequenas comunidades é uma forma da gente ser mais humano. Como a gente vive numa cidade muito grande, a gente perde um pouco dessa sensibilidade social.
Vou dar um exemplo do que eu tô falando. Hoje, existem os centros de acolhida mais popularmente conhecidos como albergues. Os albergues que têm uma quantidade de pessoas em situação de rua menor são os mais bem-sucedidos. Porque eles dão conta de administrar tudo o que acontece, certo? Porque eles dão conta de construir uma comunidade pequena que se autoajuda. Então, hoje, a gente vive num mundo muito grande. Quando a gente consegue construir pequenas comunidades, a gente consegue evoluir mais. Eu vejo muito isso assim acontecendo. Tanto que até um tempo atrás existia uma ideia na SP Invisível da gente criar comunidades para cuidar de pessoas em situação de rua. Por colocar aquela comunidade como responsável daquela pessoa. Cada um dia oferece uma coisa, sabe? Eu entendo que o grupo tem um poder muito grande. Assim como no conselho, eu tenho bastante essa perspectiva. E ainda bem que estamos juntos aqui hoje, revivendo esse momento fabiano com você Com e certeza, aprendendo Ana. tanto com a SP Invisível. Muito obrigada. Obrigado você, foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da SP Invisível, participar do FAPcast e espero ter inspirado e ajudado muitos alunos a fazerem a diferença, a seguirem a faculdade até o final e a partir daí trazer um pouco de o que cada um acredita, né? A faculdade é um rio que tem uma direção só, mas esse rio é muito importante pra gente, quando sair dele, falar assim, caramba, agora temos um mundo pra explorar e se divertir. Mais visível do que nunca, André Soler iluminando a FAAP e a SP Invisível. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Um beijo, até o próximo FAAPcast.